Olá pessoal, uma boa noite. Estamos juntos aí mais uma vez com mais um vídeo do canal Escritura Plena. É isso aí que vocês estão vendo aí? Então hoje, pessoal, estamos apresentando um tema que quase ninguém percebe. Vamos verificar se está aí? Quase ninguém percebe. No caso, a maior parte aí do mundo cristão, né? É que o mundo de que a Bíblia trata já se findou. Entendeu? O mundo chegou ao seu fim. E a maioria das pessoas, o que acontece é que que não se deu conta ainda disso, ainda não deu conta de que o mundo já chegou ao fim. Então, quando os textos da Bíblia, né, os textos antigos, as escrituras falam sobre o fim, não tratam da destruição desse planeta, do mundo, né, do planeta Terra, mas do encerramento, na verdade, do encerramento de uma era que marcou profundamente a história daquele povo bíblico, né, daquele povo de Israel. É isso. Os discípulos, vocês podem ler na Bíblia, é isso, né? Os discípulos perguntaram quando seria a vinda e o fim do mundo. Não é verdade? Os discípulos fizeram essa pergunta. Quando seria a vinda de Cristo e o fim do mundo? Mas no original, na verdade, pessoal, eles falavam do fim da era e não do fim do planeta Terra ou do fim do mundo, como muita gente pensa. Cristo, ele respondeu mostrando sinais que se cumpriram, na verdade, já se cumpriram naquela geração, naquela época, naquele tempo, naquele primeiro século. E Paulo também ele escreveu. O que Paulo escreveu em sua carta? Então virá o fim. De que fim que Paulo estava falando? Então virá o fim. Se referindo ao fechamento, então, daquele período. E não o fim do planeta Terra, né? O fim do mundo, como as pessoas pensam. Mas o fim daquela era, o fim daquele período. Não um colapso cósmico, né? Um colapso de nosso mundo, do cosmos. Então o problema é que as traduções posteriores da Bíblia colocaram um mundo onde, na verdade, o texto dizia era. E isso fez com que muitos esperassem algo, então, e ainda continuam esperando algo para o futuro, como se ainda fosse ocorrer o fim do mundo. Mas, na verdade, Cristo, Paulo, os apóstolos, os discípulos, eles estavam falando do fim daquela era. Então, muita gente está esperando o quê? O fim do mundo para o futuro, quando ocorrerá também a vinda de Cristo, de acordo com os evangélicos, né? Então, hoje nós vamos ver, na verdade, já começamos a ver, né? Como esse fim, na verdade, já aconteceu, pessoal. E porque quase ninguém percebe isso. Então, bem-vindos aí, todos, ao canal Escritura Plena. Correto? O tema de hoje está na tela aí. O fim do mundo já aconteceu. E quase ninguém percebeu. Vamos verificar aqui como está o som aqui. Só um instantinho, pessoal. Vamos verificar aqui como está o som aqui. Tá beleza, né? Só um instantinho, pessoal. Vamos verificar aqui como está o som aqui. Ok. Então aí está o tema na tela, pessoal. Vamos continuar aqui. Eu sempre verifico o som para ver. Esse microfone não é de muita boa qualidade, mas dá para a gente quebrar o galho aí, né? Então, o fim do mundo já aconteceu, é o tema que está na tela. E quase ninguém percebeu. Então, vamos agora pedir àqueles que não são inscritos em nosso canal, que pode fazer agora a sua inscrição se desejar, aí abaixo no vídeo. Eu te convido a inscrever-se agora. Ative as notificações naquele sininho abaixo aí. E compartilhe também este vídeo com todos que você puder, tá bom? Desde já agradecemos a todos. Seja lá qual for a sua decisão, nós agradecemos. Se quiser fazer parte de um grupo Plenitude, um grupo nosso de WhatsApp, é só falar conosco. O contato também está abaixo. Se eu não coloquei, eu vou colocar depois, tá bom? O contato fica abaixo. Se não tiver, eu vou colocar depois.
o contato está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Para você solicitar que seja incluído no grupo Plenitude, né? Um de nossos grupos. Então, hoje é dia 1º de dezembro de 2025, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Aí um forte abraço aí ao pessoal que está no chat agora e que estarão comentando também posteriormente essa apresentação aqui. E para você que vier assistir por algum motivo aí essa apresentação no Facebook ou em outra plataforma, eu solicito que você venha para o canal Escritura Plena no YouTube, que aqui você vai encontrar todos os nossos vídeos, tá bom? Se você assistir no Facebook, se alguém postar aí, é importante que você venha para o canal Escritura Plena, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações e, se desejar, como eu já falei, pode solicitar que seja incluído em um de nossos grupos Plenitude, tá? Então é importante isso aí. Então vamos ao tema, pessoal. O fim do mundo já aconteceu. Que fim do mundo que aconteceu, pessoal? Na verdade, a tradução da Bíblia faz com que muita gente pensa que Cristo estaria falando em fim do cosmos, né? Da Terra, do Sol, e iria haver uma destruição cósmica de tudo, né? E que seria o fim do mundo que ele estava tratando. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. De acordo com a ciência, na verdade, a Terra um dia vai ter um fim. A própria Escritura fala que tudo que foi criado é perecível, né? Tudo certamente vai ter um fim em algum momento, mas só que as profecias não estavam tratando da destruição do cosmos, do planeta Terra. Na verdade, as palavras de Cristo, dos apóstolos, se referiam ao fim daquela era, daquele tempo, daquele período, né, que foi lá até o tempo de Cristo, né, o tempo dos apóstolos. Então aqui, pessoal, como mostra no tema, nós estamos afirmando que o fim do mundo já aconteceu. Isso aí realmente causa espanto em muita gente quando a gente fala que o fim do mundo já aconteceu e quase ninguém percebeu. E a pergunta que vai ficar no ar é a seguinte: se o fim do mundo já aconteceu e quase ninguém percebeu, então o que nós estamos aqui vendo aqui? Como assim? Nós estamos aqui. Então como que o fim do mundo já aconteceu e nós não percebemos? Na verdade, nós estamos percebendo que estamos aqui. Porque se o fim do mundo tivesse acontecido, ninguém estaria aqui. Nem ninguém poderia perceber nada. Mas veja, eu estou falando no tema que o fim do mundo já aconteceu e quase ninguém percebeu. E, na verdade, o dilúvio foi um exemplo, né, do fim do mundo no tempo, nos dias de Noé, e que, na verdade, quando chegou o momento, quase ninguém percebeu também, como foi dito por Cristo, né? Não perceberam, né? Veio o dilúvio e ninguém percebeu. Então, na verdade, isso era somente um prenúncio do fim do mundo que também iria acontecer no ano 70, que já aconteceu, na verdade, né? Então, estamos falando aí, esse é o tema de hoje. Então, eu quero dizer para vocês que tem algum tempo, eu sei que algumas pessoas não vão concordar com o que nós vamos falar aqui, há algum tempo nós mostramos que Cristo, o tempo de Cristo, durou, na verdade, quando eu falo Cristo, durou 70 anos. Eu já falei aqui que Cristo durou 70 anos, quer dizer, o tempo de Cristo foi somente 70 anos. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se Cristo nasceu no ano 1º e na vinda dele ele iria entregar o reino ao Pai e se submeter ao Pai, então, do ano 1º até o ano 70, que foi o tempo que ele falou que isso iria se cumprir, então ele durou 70 anos. Então Cristo, vamos dizer, ele estaria com 70 anos quando ele entregou o reino ao Pai, né? Entendeu aí? Eu já fiz um tema dizendo que Cristo durou 70 anos. Algumas pessoas vão perguntar assim: e onde está Cristo hoje? A questão toda é que Cristo não está em lugar nenhum, né? Quem permanece hoje, eu sei que meu irmão que está aqui assistindo aqui, ele não concorda com isso, né? Ele está aqui, eu estou na casa dele, né? Ele diz que Cristo permanece. Então muita gente acha que Cristo permanece hoje, ele e o Pai, sendo que a doutrina aí que o meu irmão fala é outra coisa. Não é isso também não, tá, pessoal? Que o meu irmão, ele frequenta aí, participa de uns ensinos aí, que Cristo seria uma mulher, tá? Eu estava até conversando com ele sobre isso aí. Ele diz que Cristo
é uma mulher. Na verdade, não foi, é uma mulher, tá? Mas esse não é o caso, nós não estamos tratando disso. Mas o que eu digo é que Cristo durou 70 anos. Quer dizer, na sua vinda, ele iria se submeter ao Pai, entregar o reino ao Pai, e o Pai seria absoluto. Ora, se o texto de Paulo diz que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele é absoluto naquele momento, ele é absoluto. Então, onde está Cristo? Cristo não está em lugar nenhum. Porque, na verdade, Cristo era só a manifestação do Pai durante o tempo em que ele estava presente no corpo, no seu corpo, na igreja e com os apóstolos. Então, naquele momento da ascensão, ele se ocultou e ele, ou seja, as palavras do Evangelho, ele, né, aquele espírito, aquelas palavras, entenderam? Permaneceram na igreja. Então, a igreja era o corpo de Cristo lá antes do ano 70. E até a igreja também já teve seu fim. Não existe igreja hoje. Ninguém pode se comportar como igreja hoje, porque, de acordo com a Bíblia, a igreja tem que estar esperando o Salvador. Se o Salvador já veio, que igreja é essa sem esperança hoje aí que diz que é a igreja, que estão esperando que eles voltar? Então, pessoal, biblicamente, isso não pode ser a igreja. Esse movimento que vocês assistem aí, igreja católica, igreja evangélica, não se trata da igreja, porque a igreja precisa estar, primeiro que ela precisa ter a esperança da glória. Se a glória de Cristo já aconteceu, se ele já veio, se já submeteu ao Pai, que igreja é essa sem esperança, pessoal? Que igreja é essa que não recebeu os dons do Espírito, ou seja, as palavras do Evangelho para a pregação naquele tempo apostólico? Então não faz nenhum sentido hoje ninguém tentar reproduzir a igreja, porque nunca vai acontecer. Nunca vai, aliás, se cumprir isso, ninguém vai conseguir. Todo mundo já está tentando ser igreja hoje, um grupo de pessoas diversas, né? Desde do terceiro século, ninguém conseguiu, nem a igreja católica, nem a evangélica, nem Martinho Lutero, nem ninguém. Ninguém hoje consegue fazer aquilo, reproduzir, né, o que era o corpo de Cristo, entendeu? E vai ficar assim. E muita gente fala assim, tem igreja para todos os gostos. Pois é, né? Só não tem a verdadeira. Só não tem o corpo de Cristo realmente, né? Então é isso que acontece. Não adianta você tentar frequentar um grupo e dizer, nós somos a igreja, porque ninguém é, porque a igreja tem que ser lá, os apóstolos, os discípulos, tem que ter o apostolado, tudo aquilo que acontecia lá no primeiro século, a manifestação, os dons do Espírito e tudo mais, né? Então, como eu já falei com vocês, eu já falei que Cristo durou 70 anos, né? Isso aí, muita gente torceu o nariz, não gostou, que eu falei que Cristo não existe mais também, não existe mais igreja, não existe mais Espírito Santo, né? O Espírito Santo, na verdade, eram as palavras do Evangelho, não existe terceira pessoa da Trindade, nada disso. Porque Cristo não era o Logos, a palavra, né? O verbo que se fez carne, e depois permaneceu Cristo, ou seja, aquelas palavras dele na igreja, nos apóstolos, né? E Paulo recebeu a revelação também no terceiro céu. Então, Cristo foi isso aí, pessoal. Então, hoje não tem mais Cristo, não tem mais igreja, nada disso. Acabou tudo. Nós estamos no tempo eterno, como era lá na criação, Adão e Eva no jardim. É desse jeito. É simples assim. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas é isso que nós temos falado, né? Cristo durou 70 anos e que no último dia da sua existência, né, do Filho do Altíssimo, o mundo, então, ele chegou ao fim. O mundo chegou ao fim. Mas que mundo que chegou ao fim? O fim daquela era, daquele tempo, que era disso que Cristo estava falando, né? Cristo não falou na era futura a vida eterna? A era futura veio e já é tempo de vida eterna e tempo de também suplício eterno, porque tem pessoas que não são da vida eterna. Tem pessoas que são da vida eterna. Então nós estamos nesse tempo, onde uns são da vida eterna e outros são da perdição ou da condenação eterna que Cristo falou, né? Então o mundo já chegou ao fim, conforme dito no texto de Mateus 24, 14, que nós podemos ler aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui, ó. No texto de Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ó, aqui, mundo, eikumenem, né? Eikumenem, quer dizer, o mundo habitado, ou seja, o Império Romano, onde ali Israel também fazia parte, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, já foi. Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, no livro de Colossenses, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, já foi. Paulo disse que já foi. E em testemunha a todas as nações. Que nações? As nações do Império Romano.
né? E então, olha só o que está escrito aqui. E então virá o fim. Olha aí. Está aí na tela aí. Então virá o fim, viu? O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do Império Romano. E então já veio o fim. Cristo disse, então viria o fim. Olha só, Mateus 24:14. Então, pessoal, isso também que foi falado por Cristo, ele foi corroborado por Paulo, que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 a 3, como segue aqui, ó, porque vós mesmos, Paulo escreveu, ó, no livro de, vamos ver aqui, só um instantinho que eu tenho que passar aqui, 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3, olha só, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Cristo virá como ladrão de noite, quer dizer, ninguém saberia o dia da vinda dele. Então, como ladrão, ninguém sabe o momento do ladrão. É isso aí que Paulo está falando, ó. Que o dia de Cristo virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentino, o que está escrito ali? Repentina destruição. E não aconteceu, pessoal? Não aconteceu a repentina destruição, né, de Jerusalém, do templo? Olha só o que Paulo fala, ó. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha aí, isso não aconteceu quando houve o cerco em Jerusalém? Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 a 3. O que também foi corroborado por Pedro, pessoal, que diz em 2 Pedro, capítulo 2, 7 a 10. 2 Pedro 2, 7 a 10, olha só o que Pedro escreveu, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, olha só do que Pedro está falando. Aí ele está falando de quê? Será que ele está falando do cosmos, do planeta Terra? Olha só, tudo simbólico, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Fogo de quê, pessoal? Até o dia do juízo. Olha, o dia do juízo, pessoal. O que é juízo? O que é esse juízo aí? A gente vai falar. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Altíssimo é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? O Altíssimo não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer, a entender o Evangelho, deixar os caminhos dos gentios, e também os judeus deixar as práticas de obras mortas, né? Quer dizer, deixar, arrepender-se. Mas o dia de Cristo virá como ladrão de noite. A mesma coisa que Paulo falou, percebeu? Cristo também falou isso. Mas o dia de Cristo virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Isso aqui para dar um filme de hollywoodiano, né? Dá para fazer um filme assim de fim do mundo mesmo, né? Os céus passarão com grande estrondo e os elementos, que elementos, pessoal? Os elementos que estavam ainda de pé, do velho pacto, o templo, tudo aquilo ali de Jerusalém. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra, que terra? E as obras que nela há se queimarão. Está claro aqui? Olha o que seria o juízo que Pedro está relatando aqui. Ó. 2 Pedro, capítulo 3, 7 a 10. Está saindo o som? Tá. É isso aí. Acabamos de fazer a leitura aqui, pessoal. Olha aí. Então, agora é importante nós buscarmos as raízes da palavra mundo na Bíblia. Porém, antes disso, deixa eu ver quem está aqui. Valdinei Pinheiro, Antônio Gomes, forte abraço. Davini Mendes, Maria Sueli, daqui de São Gonçalo, aqui, ó. Rubens Barroso, boa noite para todos aí. Laranjeira, Sergipe. Aloísio Boituva, paz eterna. Josana Bispo, boa noite. Valdinei Pinheiro, Paulo Foz, Paulo de Souza, Campo Grande. Meu irmão também é Paulo de Souza, está aqui, ó, assistindo essa heresia aqui. Paulo de Souza, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fabrício, meu irmão é Paulo, está assistindo essa heresia minha aqui, né? A heresia realmente, pessoal, a heresia é o que não comunga com a doutrina evangélica católica. Fabrício, boa noite. Levi Santos, Cubatão. Fábio, Minas Gerais, boa noite. João Gaia, forte abraço, meu irmão. Antônio Santos,
Fábio de Minas Gerais de novo, preterismo esmaga as doutrinas dos futuristas. Está consumado isso aí. Elias Moreira, de Palmas, né? Tocantins. Pessoal, vamos continuar aqui por causa do horário, né? Já comecei tarde, não deu para começar antes. Então é importante, nós acabamos de fazer a leitura, pessoal, desses textos de Paulo, de Cristo também, e de Pedro. É importante nós buscarmos as raízes da palavra mundo na Bíblia. Observe que Pedro, ele explica que os céus e a terra daquele tempo estavam reservados para o grande dia do juízo. Que dia do juízo, hein, pessoal? Então, esse juízo de que ele fala, na verdade, se tratou da destruição, ou seja, juízo. Destruição daquela terra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Juízo. Então, esse dia do juízo que ele fala é a destruição daquela terra de Jerusalém, do templo, daquele mundo antigo. Sempre que a Bíblia usa a palavra juízo, será que tá bom aí, pessoal? Tá dando aqui um trava aqui. Vamos continuar, parece que travou um pouquinho a internet, espero que não venha falhar. Então, sempre que a Bíblia usa a palavra juízo, pessoal, ela está falando em algum tipo de destruição. Juízo é sempre algum tipo de destruição. É verdade, porque até na carta aos Hebreus, quando diz que ao ser humano está destinado a morrer uma vez. Vai deitar, Paulo? Meu irmão vai deitar aqui, que eu estou na casa dele aqui. Vem por aqui, Paulo. Por aqui. Vem pelo lado aqui, ó. Mas aí vai ficar difícil de você subir. Então, pessoal, olha só. Deixa meu irmão deitar aqui. Estou usando a casa dele aí como espaço aqui para conversar. Então, pessoal, sempre que a Bíblia usa a palavra juízo, está falando em algum tipo de destruição. É verdade. Na carta aos Hebreus, quando diz que ao ser humano, ao homem, né, está destinado a morrer uma vez, não é isso? E depois vir o juízo, é aqui que está a questão, né? Ela não está falando de um julgamento final, como muita gente fala. Morrer e depois ir para o julgamento final. Não. Então, em Hebreus está assim. Ela não está falando de um julgamento final no fim dos tempos, depois que as pessoas morressem, né? Então, ali o sentido, na verdade, é o mesmo, pessoal. O corpo, depois da morte, passa pelo seu juízo. Por isso que está escrito, ao homem está destinado a morrer, uma vez depois disso vir a destruição. Vir o juízo, e não o julgamento final, onde depois todo mundo iria aparecer diante de Cristo, como se fala por aí no meu evangelho, e uns iriam ser lançados no inferno e outros iriam para o céu. Não é nada disso, pessoal. A homem está destinado a morrer, quer dizer, ser sepultado, e depois disso enfrentar a destruição, quer dizer, enfrentar o juízo, enfrentar a destruição. É isso que o texto de Hebreus, na verdade, está falando. Ali o sentido é o mesmo, pessoal. O mesmo, é destruição, entendeu? O corpo, depois da morte, passa pelo seu juízo, entendeu? Que é a própria destruição natural quando se desfaz completamente na terra. O quê? O pó da terra, o corpo humano, entendeu? Então, o homem enfrenta o juízo. O homem está destinado a morrer, todos passarão pelo juízo. Mas aí, olha só o que você aprendeu na escola dominical, né? Que todos nós teremos que comparecer num julgamento final, num juízo final, mas não tem nada a ver esse texto com isso. Então, mas algo completamente errado, pessoal, acontece em nossos dias em relação aos textos da Bíblia. Tais predições são usadas pelos pregadores de hoje em dia como se aquelas coisas relatadas tanto por Cristo, né, como por Paulo e Pedro, fossem ainda acontecer em nosso futuro, né? Mas tais doutrinas não se sustentam pela própria palavra já escrita há muito tempo, de que não demoraria muito, que o que foi breve, que seria breve. O Apocalipse está falando de as coisas que brevemente devem acontecer. Que brevemente é esse aí, pessoal? Que já se passaram 2000 anos e nunca acontece. Aí o pessoal vai avocar lá, né? Quando Pedro fala, né? Um dia para o Altíssimo é como um dia como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Aí eles dizem que nós estamos pregando heresia porque Pedro já tinha advertido sobre isso, né? Que quer dizer que pode passar 10.000 anos, 20.000 anos, como um dia para o eterno. Mas veja bem, o breve que ia acontecer, pessoal, tinha um contexto, então tem que ter acontecido. Os discípulos
alguns deles teriam que estar vivos. Então, pessoal, não pode esse breve demorar 2000 anos, mesmo que Pedro tenha escrito que um dia para o eterno como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Entendeu? Por quê? Cristo falou que até mesmo que os que o traspassaram iriam ver. Né? Alguns discípulos estariam ainda vivos, né, quando isso acontecesse. Então, não aconteceu, os sacerdotes estariam lá. Né? Então, vejam bem, alguns deles estariam vendo o cumprimento das palavras do Messias. A questão toda é que não foi somente isso, não é somente isso. Flávio José, Eusébio de Cesareia, eles dizem que o cumprimento das palavras do Messias ocorreram em 70 DC. Olha, Eusébio de Cesareia era um preterista também. Eu creio que talvez ele não pudesse entender como a gente hoje, mas ele dizia que as profecias se cumpriram. Flávio José também relata que os textos proféticos se cumpriram, o livro de Daniel, tudo mais. A abominação da desolação, pessoal, aconteceu. Porque quando o templo de Jerusalém foi invadido por Tito, né, pelos romanos, eles profanaram o santuário. Lançaram cadáveres no santuário lá, que era o templo de Jerusalém. E não diz lá o abominador da desolação que iria, né, se apossar do templo, né, tomar o templo, se assentar no santuário. É isso aí, se assentar é tomar posse. Se assentar no santuário significa tomar posse do santuário. Foi o que Tito fez. Ele se assentou no santuário, ou seja, ele tomou o poder sobre o santuário, sobre o templo de Jerusalém. Não tem nada a ver com o que algumas pessoas falam aí, que se assentasse teria que ser o imperador Nero, que iria se assentar no santuário. Não, não tem nada a ver. Porque se assentar no santuário não é se assentar no trono do imperador. Se assentar no santuário foi o que Tito fez. Tomar posse do templo de Jerusalém. Isso que significa se assentar no santuário. E isso se cumpriu também, foi cumprido quando ocorreu isso, o que foi predito pelo profeta Daniel, que o assolador, né, aquele destruidor, iria destruir, aquele povo iria destruir a cidade e o templo. Está escrito, acho que no capítulo 24 de Daniel, que a cidade seria destruída completamente. E isso aconteceu, pessoal. O templo de Jerusalém já não existe mais. Então dizer que Cristo falou, Pedro falou, aliás, que um dia é como 1000 anos como um dia, que ainda não se cumpriu por causa disso, isso aí está completamente fora, porque o templo de Jerusalém não está mais de pé. Não ficou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Então não se cumpriu o que Cristo falou, pessoal? É claro que sim. A repentina destruição que Paulo falou, o que foi predito pelo profeta Daniel, né, tudo mais, tudo se cumpriu. Então, pessoal, as doutrinas de hoje em dia, essas predições, elas são usadas pelos pregadores de hoje, principalmente os evangélicos, pentecostal, como se aquelas coisas relatadas tanto por Cristo, como por Paulo e Pedro, fossem ainda acontecer no futuro. Mas tais doutrinas, elas não se sustentam pela própria palavra já escrita há muito, de que não demoraria muito, como eu já falei, que aquelas coisas seriam breves, coisas que brevemente iriam acontecer, né? É isso aí, perto está, estou às portas, todas essas palavras estão relatando que as coisas teriam que acontecer brevemente, não demorariam muito, tá? E que alguns deles não iriam morrer sem que vissem o fim. E sabemos pela história que aquele mundo judaico estava chegando ao fim. O fim do mundo, tratado por Cristo junto aos seus discípulos, era o fim, na verdade, pessoal, de Jerusalém e da nação judaica. Não era o fim do mundo, o cosmos, o fim do planeta, né, que Cristo estava tratando com seus apóstolos, com seus discípulos, aliás. Como já dissemos, era o fim de Jerusalém, né? Cristo não falou quando vir Jerusalém sitiada, cercada de exército, sabei que está próxima a sua desolação, não é verdade? Como já dissemos, era o fim de Jerusalém, da nação judaica, que eles, na verdade, estavam tratando. Na linguagem bíblica, fim dos tempos não é simplesmente o fim do mundo como se pensa hoje, mas um momento especial onde tudo o que era prometido se realiza. Saiba, então, pessoal, que as predições de Cristo e dos apóstolos Paulo, Pedro, foram relatadas pelo historiador Flávio Josefo, que disse que
Olha só, ele escreveu isso aqui, está no livro, né, História dos Hebreus, o prenúncio do fim de Jerusalém e do Estado judaico. É isso. Olha aí, eu coloquei na tela, né? Então é isso aí. Era então o quê? O fim do mundo chegando, como está na tela aqui. Correto? E Cristo relatou isso em Mateus 24. Ele relatou isso em Mateus 24. Mateus 24, 14. Vamos colocar aqui. Mateus 24, 14. Vamos ler aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Já foi. Já foi, pessoal. Paulo disse que acabou a carreira, cumpriu tudo. Ou ele não foi o último dos apóstolos? Ele não disse que ele era abortivo, que ele seria o último dos apóstolos, que estaria pregando o evangelho? Ele não foi destinado a pregar em todas as nações? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Aí, aqui, é claro que Cristo está falando de Paulo também, embora ele não tenha mencionado Paulo, né? Mas está dizendo que o evangelho seria pregado em todo mundo. Já foi. Em testemunho a todas as nações. Que nações? As nações do Império Romano. E então, olha só, virá o fim. Não é isso? Já veio ou não veio? Já veio, né? Quando, pois, virdes, olha só, quando, pois, virdes, está no lugar santo a abominação da desolação. Predita por quem? Predita pelo profeta Daniel. Cristo falou, né? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, então os que estiverem onde? Na Judéia, né, pessoal? Existe Judéia hoje, pessoal? Hoje não existe mais Judéia, pessoal. Não existe mais aquela região chamada Judéia hoje. Entendeu? Mas Cristo está falando o quê? Os que estiverem na Judéia. Então, para que isso se cumpra, para que você veja isso se cumprir, você precisaria estar na Judéia. Você teria que viajar para o passado e você estando na Judéia, você iria ver o que foi predito pelo profeta Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Aqui está falando de capa, né? Paulo também tinha capa que ele pediu para Timóteo para guardar. Mas, olha só o texto, o versículo 19. Mas ai das que estiverem grávidas, é importante prestar atenção nisso. Histórico, hein? Mas ai das que estiverem grávidas, as mulheres grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Que dias? Né? Então não aconteceu? Claro que sim, né? Orai para que a vossa fuga não se suceda no inverno nem no sábado. Cristo está falando no contexto ainda de Israel, pessoal. Sábado. Entendeu? Capa. Não tem nada a ver com o nosso tempo, né? Porque haverá, então, uma tribulação tão grande. Olha aí, não aconteceu? Lá em Jerusalém? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Né? E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Quer dizer, ninguém se salvaria de quê? Da destruição, né? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, e prodígios de modo que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho de antemão, vou-lo tenho dito. Né? Mateus 24, 14, 26. Então, pessoal, isso nos faz lembrar que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, relatou em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 4, onde diz isso aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Cristo virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Já lemos, estamos lendo de novo. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Né? Ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 a 4.
Então, pessoal, havia paz e segurança num certo momento ali em Jerusalém. Como Flávio Josefo, ele vem a relatar em sua carta, né? Flávio Josefo relatou, 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz e segurança, né? Profunda paz, né? Leia. 4 anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém gozava ainda de profunda paz. Lembra que Paulo falou paz e segurança? Quando disserem a paz e segurança, haverá repetindo a destruição. Ó, Flávio Josefo relatou, ó, 4 anos antes do começo da guerra, quando o quê? Jerusalém, pessoal, gozava ainda de profunda paz, alguém exclamou, né? Uma certa pessoa. Voz do lado do Oriente, voz do lado do Ocidente, voz do lado dos 4 ventos. Voz contra Jerusalém e contra o templo. Voz contra, presta atenção agora, sobre as predições do Messias. Voz contra os recém-casados e as recém-casadas. Lembra? Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Voz contra os recém-casados e as recém-casadas. Voz contra todo o povo. Voz contra os recém-casados. Então, pessoal, olha só, isso nos faz lembrar o que foi predito por Cristo, pelo Messias, né? Que foi predito pelo Messias. Ai das mulheres grávidas, quer dizer, recém-casadas, e das mães com as criancinhas. Naqueles dias, né? Mateus 24, 19. Então, quando lemos o versículo que diz ai das mulheres grávidas, pessoal, e das mães com criancinhas naqueles dias, em Mateus 24, 19, muitos pensam que Cristo estava falando do fim do nosso mundo, do cosmo, do planeta, né? Como se fosse algo ainda no futuro que fosse ainda acontecer. Mas não era isso. Ele estava falando do fim, na verdade, daquela era. Não era o fim do mundo, como muita gente pensa, porque a tradução da Bíblia colocou o fim do mundo. Na verdade, era o fim daquela era, daquele tempo que chegaria a geração dele, entendeu? Especialmente sobre o que aconteceria em Jerusalém antes de sua destruição. As mulheres grávidas e as mães com crianças pequenas seriam as que mais sofreriam, e realmente isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. Flávio Josefo, que viveu aqueles acontecimentos, ele registrou tudo em seus relatos, e ele conta que a fome dentro da cidade de Jerusalém se tornou tão extrema durante o cerco romano que algumas mulheres chegaram a matar seus próprios filhos recém-nascidos e passaram a assar os seus filhos para comer, para servir de alimentação, pessoal. Isso aconteceu, esse relato histórico. Então não se cumpriu aquilo que ele falou, ai das que estiverem grávidas e ai das que estiverem amamentando naqueles dias. Não se cumpriu? Claro que sim. Então um horror indescritível, vamos dizer assim. Flávio Josefo relatou isso historicamente. E essa predição foi predita por Cristo, né? Muita gente diz que colocaram as palavras na boca de Cristo, que o Império Romano que inventou tudo isso aí, inventou todas as cartas apostólicas, que o Império Romano que inventou a Bíblia, que inventou tudo, né? Tem que ser muito bom, né, para poder inventar tudo isso aí só para enganar, sei lá quem, né? Então, na verdade, aquilo ali que Flávio Josefo narrou, né, é um horror indescritível, mas que mostra exatamente o quanto aquelas palavras de Cristo se cumpriram de forma literal, pessoal, naqueles dias. Cristo, ele não estava falando do fim do planeta, ele estava alertando sobre o fim do mundo judaico, né? Do mundo judaico daquela época, do sistema antigo que estava prestes a desmoronar. Estou fazendo uma live, estão ligando para mim aqui. Ele estava falando sobre o fim do mundo judaico daquela época, do sistema antigo que estava prestes a desmoronar, pessoal. O ai dirigido às mulheres grávidas não era sobre o tempo, tá? Mas sobre a geração que veria, na verdade, a destruição completa da cidade e do templo.
não era sobre o nosso tempo, mas sim sobre a geração que estaria presenciando o juízo, ou seja, a destruição completa da cidade do Templo de Jerusalém. E esse ai realmente se cumpriu, pessoal. Como ele disse, e o relato de Joséfo mostra o quanto foi terrível para as mulheres e suas crianças naqueles dias. A profecia era, na verdade, foi para eles, naquele tempo, naquela geração, e não para o futuro distante. Tá bom? Então, pessoal, nós agradecemos a vocês aí, até o momento que nós estivemos aí. Vamos verificar quem está falando conosco aqui. Elias Moreira, é isso aí, forte abraço. Enéas Guerra, boa noite. Rubem Barroso, Daniel Ribeiro, Pedro Álvaro Manetti, Cida Góes, boa noite. Isso aí, Messias, estamos juntos nesse entendimento. É isso aí, Graça Paz, Manuel Silva, Gabi. É isso aí, transmissão está picotando? Eita! Ih, depois tem que ver isso. Maria Aparecida, vamos ao entendimento. Pode ser a internet aqui, né? Estou falando da internet do celular, não sei como é que ficou. Para mim aqui tá beleza. Vamos verificar aqui. Disseram que está picotando aqui a transmissão. Tá? Maria Aparecida, vamos. Tá saindo bem aqui no meu celular. Pode ser a internet da pessoa também, né? Pode ser a própria internet. Aqui tá beleza. Então, pessoal, agradecemos aí a participação de vocês que estiveram nesta apresentação. Agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de assistir. E deixe o seu comentário aí, pode fazer pergunta. Até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço para todos.